Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado do Grupo Mateus. Tá, o Grupo Mateus, por mais assim, né, o pessoal ainda torce o nariz porque é regional e tal. Cara, foi uma das grandes empresas que fizeram IPO mais recentemente na bolsa. Então, ali esses anos, 2020 foi até que foi pouco, mas teve a soma boa, mas 21, 22 ali teve vários IPOs, uma safra grande, muita empresa tranqueira, que a galera caiu igual uns patos lá, compraram com preços nas alturas, empresas sem resultado, perderam 90%. Mas tem os grupos Mateus da vida, tá? Que são empresas boas. Então gostei bastante dos resultados deles. Né? É uma empresa varejista no geral, tem vários modelos de loja, desde atacarejo, supermercado, a loja de eletrônico. E tá com resultado muito bom, tá? Com um ritmo de expansão legal, sem comprometer assim muito capex, sem muito endividamento, um crescimento de vendas que foi insano ali no pandemia, pós-pandemia. Agora continua estabilizando num valor interessante, tá? A empresa segue crescendo, tem rentabilidade, esse 5% de margem, não se engane. Para esse tipo de negócio, 5% de margem é bom, tá? Que mais? Sem aumentar muito o endividamento, controlando ali o capital, tendo umas soluções interessantes lá, como o Sale Leaseback. Cara, é uma empresa bem legal, tá? Bem interessante, sim. Uma das boas adições aí ao nosso mercado. Agora, igual a Soma, né? Como não teve grande crescimento de cotação, cadê? Né? Tá mais ou menos no preço do IPO, né? Fica lá, não chama tanta atenção do mercado, né? O mercado só vai descobrir tarde demais, certo? Então, é uma empresinha bem tranquila. Ah, já tô aqui com o release aberto já, tá? Uma empresa bem interessante, por isso que é legal. Qual que é um grande aprendizado aqui, por exemplo, de um grupo Mateus? Né? Muita gente tem aquela análise super, né, simplista, superficial e tal. Ai, varejo no Brasil é ruim, blá, blá, blá. Por quê? Porque vê algumas empresas ruins de fato. Mas é o que eu sempre falo para vocês, tá? A nossa análise ela é sempre bottom-up. É sempre das empresas para o resto. E, cara, você vai achar empresa boa em tudo quanto é tipo de setor e empresa ruim em tudo quanto é tipo de setor. Tem algumas exceções, tipo empresa aérea, até tem, né? Mas é só para confirmar a regra. Então, o Grupo Mateus é uma baita empresa, né, no setor de varejo, que, para ser honesto, essas empresas dos atacarejos da vida, dos cash and carry, todas estão indo muito bem, tá? Desde o açaí, o atacadão, todas estão performando bem. Então, não dá nem para dizer que esse tipo de varejo é ruim. Porque varejo é um balaio de gato, tem de tudo lá dentro, né? O pessoal classifica um monte de coisa diferente. Mas varejo alimentício também tem muita coisa diferente, né? A operação de supermercado é diferente desses atacarejos. E para ser honesto, todos eles estão indo bem. O Grupo Mateus, acho que um destaque aí em especial também, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui no resultado. O lucro líquido segue crescendo forte. Margem apertada, característica do setor, mas same store sale positivo, que é muito bom. Então sempre que uma empresa está crescendo de maneira acelerada, tem que ficar de olho nesses same store sales aqui, para ver se ela não está crescendo a qualquer custo e atropelando rentabilidade, esse tipo de coisa, né? Então, receita crescendo bem, tá? 24%, tá? É bem bom. Same store sale de 8,8, é quase dois dígitos. Né? Lucro bruto. Essas empresas não vão ter grande variação de lucro bruto de margem, né? Porque vende ali no limite, então não tem como ganhar margem aqui. É o que é nessa faixa aí mesmo. Mas à medida que a empresa cresce, aumenta a operação, ela vai conseguindo uns ganhos de escala e tudo mais. Então daqui para baixo até dá para ganhar um pouco de rentabilidade. Só que uma empresa começa aqui, nunca que o ganho de geração de valor dela vai vir de um ganho de rentabilidade. Ela pode até melhorar um pouquinho essa margem líquida aqui, mas nunca vai ser muito alta, nunca vai ser maior que 10, por exemplo. Que é um negócio de margem baixa, mas é igual olhar a Raia Drogasil. Mesma coisa, tem margem de 2, 3, 4 e gerou valor pra caramba. Então não é esse o ponto. Ponto aqui é crescimento, né? E é exatamente o que ela está entregando aí. Crescimento composto na faixa de 35% é bastante coisa, né? Lucro líquido, pode pegar qualquer métrica aqui, a empresa cresce bastante. No lucro líquido não aparece tanto, porque o resultado financeiro deu uma piorada. A dívida não cresceu muito assim, né? Nos últimos anos, cresceu um pouquinho. Mas o custo da dívida aumentou, né? E depreciação sempre vai aumentando. Então, né, o grande
lance você tem que entender que essa é uma empresa, primeiro, de crescimento, segundo, que o crescimento vai vir do volume, né? Receita cada vez maior, não do crescimento de rentabilidade. Tá? Voltando aqui, o EBITDA ajustado cresceu 50%. E o lucro líquido 60%, né? Fantástico. Receita cresce 20%, EBITDA 50%, 40 e poucos, lucro líquido 60%. Perfeito, né? Aqui as margens, dívida líquida e EBITDA bem tranquilo, tá? Bem administrado. Esse é um dos grandes destaques. A empresa conseguindo crescer sem aumentar muito o endividamento. Isso é bem interessante. E o que tá bombando é isso aqui, né? Tal do atacarejo. Que nome horrível, né? Mas, enfim, é isso. É um cash and carry para quem quiser. Mas são aquelas lojas, acho que não precisa explicar, né? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, eu não lembro se é só texto. É, eu acho que é só texto. Mas é aquela loja tipo atacado, mas é um varejo. Você vai lá comprar, por isso chama atacarejo. Mas aquela loja bem bruta, que os produtos ficam lá armazenados na própria loja. É caixona de papelão mesmo. Né? Enfim, não tem nenhuma frescura. Mas vende mais barato, né? Por isso que a galera tá indo atrás. Bueno, vendo aqui, né, uma DREzinha simplificada, crescimento de 20% da receita a gente já viu, 20%. Same Store Sale, não é que ele caiu, tá? Cuidado com isso aqui. Não é queda do Same Store Sale. É que tá crescendo menos. Tá bom, tá? Pro momento, né, é bem positivo. A gente tá vendo várias outras empresas de varejo aí sofrendo mais, né? Então, Same Store Sale positivo, quase de 2 dígitos, tá muito bom, tá? O lucro bruto cresce mais ou menos na mesma proporção, tá? Leve pressãozinha de margem bruta normal. Margem bruta dessas empresas fica oscilando ali em torno ali, né, da margem normal deles, tá? Agora o grande lance que dá para ganhar é aqui embaixo, né? É com esse ganho de escala e tudo mais. Então, tirando aqui ajustes, o EBITDA cresceu. Cresceu igual também, uns 20% no ano e lucro líquido na mesma faixa. Aquele crescimento de 60% que a gente viu foi no trimestral, tá? No acumulado do ano foi bem mais modesto. Em 20%, mas tá muito bom, tá? Enfim, não dá para querer, enfim, que uma empresa vai crescer 60% todo ano, pô, senão não tava rico já, né? Mas um resultado bom, tá, cara? Acumulado do ano de 20%, tá bom. Né? Num cenário mais difícil e tal, tá excelente. Ó, o resultado saiu no dia do meu aniversário. Blá, blá, trimestre, recorde. O trimestre foi muito forte. O trimestre muito forte, com recuperação. Esse trimestre acho que foi fraco, né? Tava com as margens meio baixas e tal, mas enfim. Recorde de receita, trabalhar a otimização de capital de giro, expansão, novas lojas, né? Tá expandindo pelo Nordeste, é uma marca regional, né? Lojas principalmente no Nordeste, ela é mais forte ainda, né? No Maranhão. Enfim, a origem dela é no Maranhão, então Maranhão, Pará, no Ceará, ela é mais forte. Nos outros estados do Nordeste, principalmente os do litoral aqui leste, né? Aqui é bom, né? Faço com a mão, que quer dizer nada. Mas ela chegou agora em João Pessoa, Recife e tudo mais. Aí ela está começando ainda a operação, tá? Então, ela tem 4 principais verticais de negócio: varejo, atacarejo, eletro e venda externa, tipo um atacado, né? Aqui é atacado para valer, sendo que os principais aqui, né, de longe é o atacarejo, tá? O varejo é as linhas de supermercado mais tradicionais, tá? E eletro é lojas de eletroeletrônico, que não representa muito e que, teoricamente, estão no momento mais difícil também. Apesar que no acumulado do ano foi até um resultado decente, né? Mas provavelmente já está em cima de uma base de comparação meio fraca. Tá? Agora o quente mesmo é atacarejo, não tem jeito. É a principal receita da empresa, embora é onde tem a menor margem, mas é o principal segmento e crescendo cada vez mais. Tá? No varejo os números não são ruins, tá? Você vê ó, um semi-store sale negativo, né? Os supermercados tradicionais, a performance não é tão boa. A gente viu o Carrefour com performance fraca esse trimestre também. Esse aqui é acumulado do ano, ó. No trimestre é um pouquinho pior. Mas o atacarejo tá forte. Não, na verdade, desculpa, eu cometi o mesmo erro que eu falei pra vocês não errarem. É uma redução no same-store sale, mas ele continua positivo. Não, desculpa aí. O que eu falei pra vocês não errarem, eu exatamente caí no mesmo erro. Ainda o same-store sale legal, tá? Enfim, mesmo que desacelerando, mas ainda bom.
Que mais? Expansão. Então essa é a palavra-chave. Grupo Mateus, um case de crescimento. Crescimento, principalmente abertura de novas lojas, tá? Então aí o segredo é ver como é que a dinâmica da dívida, o CAPEX se encaixa, né? Esse tipo de coisa, se as lojas novas são rentáveis, né? Por aí que vai, certo? Então aqui estão as diferentes marcas, quantas lojas novas. Mix Mateus é o atacarejo, aí tem supermercado, Eletro Mateus é de eletroeletrônico e tudo mais. Então, olha, eles estão no quarto trimestre foram 11 atacarejos novos e um mercado. Focaram em Pernambuco. Também, ó, chegou em Maceió, na Paraíba, Sergipe, né? Então tá expandindo pro litoral leste ali do Nordeste, tá? E aí, ó, Maranhão, que é um mercado que ela é mais madura, eles abriram um supermercado, né? O Mix Mateus é o que tá abrindo alas para o crescimento. Então, você vê a margem em evolução, né? Bem interessante. Essa nova regional que pega esses estados aqui, né? Pernambuco, Paraíba, Alagoas e tal. É normal você demorar um tempo para fazer o ramp-up das lojas e ter uma rentabilidade melhor. Você vê que a empresa roda com uns 7% de margem EBITDA, né? Tá quase lá já. Ela tá quase em níveis de lojas maduras, né? Então, bem interessante esse crescimento, aquilo que eu falei. Ver se o crescimento está sendo acompanhado de rentabilidade. Aparentemente sim, tá? Então, ó, tem muita loja para maturar ainda, tá? Só 40% tem mais de 4 anos, que é legal. Receita bruta a gente viu um crescimento na faixa de 20% no ano, tá bom. Ela já cresceu mais em anos anteriores, mas enfim, aí não tem muito o que fazer. No varejo um pouco mais fraco, no atacarejo um pouco mais forte, né? Mais ou menos esse é o padrão. Eu falei, atacarejo é quente, velho. É onde tá. Além de tudo, é onde eles também estão abrindo mais lojas novas, tá? O eletro, eu acho que tem perdido um pouco de espaço. Não tá fácil para esse tipo de loja eletro, né? Resultado de Magazine Luiza, Casas Bahia que o diga. O atacado também é meio complementar, né? Ali meio que para aproveitar a infra, logística e tudo mais, né? Não é assim driver de valor da empresa, ajuda ali no bolo, né? Enfim, no final das contas, lucro bruto bom, mantendo ali mais ou menos a margem. Você vê que a margem, aquilo que eu falei, vai ficar flutuando ali entre 20 e 22, né? Não tem como crescer muito, né? E também não deve cair muito, né? Se cair isso aqui é o começo do fim, né? Tá ali, flutuando mais ou menos num parâmetro normal. Esse é um ponto chave para esse tipo de empresa. Tem que controlar a despesa. Você sai da margem bruta baixa, né? Se não controla a despesa, velho, não sobra dinheiro no final. Então, né, você vê, tá crescendo 20%, é porque a empresa está crescendo 20% de receita, né? Não tem jeito. Tem que vai acompanhando. Mas tem que segurar ali, ó, na rédea curta. Senão, não sobra dinheiro, não gera valor, tá? Final das contas, teve uns efeitos extraordinários, tributário, blá blá blá. EBITDA subiu a mesma faixa, 20%, tranquilo, mantendo a margem. Esse quarto TRI de 22 parece que foi ruim, né? O resto aí parece que tá legalzinho. Tá? Lucro líquido acaba sofrendo outros impactos, né? Resultado financeiro piorou, né? A depreciação aumentou, por isso que o lucro sobe um pouco menos, mas ainda é um número bom. Então é legal de ver. Esses cases de crescimento acelerado, às vezes você não tem um bom reflexo no lucro líquido, né? Porque a empresa tá focando em crescer, a rentabilidade fica em segundo plano. Mas a deles é boa, tá? Crescimento legal, não tem que comentar, bem bonitinho. Tá, então você vê, ó, esse quarto TRI de 22, ele foi meio fora da curva, né? Não foi um trimestre bom e tal, distorceu um pouquinho os números. Agora faz tempo que ela tá bem em cima nessa margem de 7 e poucos por cento. Estado financeiro acabei de falar, né? Deu uma pioradinha, custo da dívida um pouco maior, endividamento um pouquinho maior, mas nada tão grave. Esse tipo de empresa não pode ter dívida, não vou dizer nem alta, não pode ter uma dívida ali já relevante, porque a margem é muito apertada, senão o resultado financeiro consome tudo. Então, esse é um ponto importante também, avaliar se a empresa consegue crescer sem prejudicar tanto a estrutura de capital para sobrar dinheiro, tá? Fundamental, até o momento está indo bem, claro, né? Apertou um pouquinho o lucro líquido nesse ano, nada demais, a empresa continua crescendo, beleza. Mas tem que ficar de olho nisso aqui também. Lucro líquido, acabamos de falar, crescimentinho, dá uma pressãozinha de margem por essa questão, resultado financeiro, um pouquinho mais de depreciação,
mas segue crescendo, crescendo com rentabilidade muito bom, gerando caixa muito bem, administrando capital de giro. Esse é um outro desafio do crescimento, né? Administrar o capital de giro também, tá muito bom os números do Grupo Mateus. Endividamento é isso aí, né? Uma dívidazinha ali. Assim, você vai ver 0,3 dívida líquida EBITDA, né? Tipo, muita empresa fala assim, endividamento inexistente. Mas nesse tipo de empresa, qualquer coisa você tem que ficar meio de olho. Tá? Se bater em uma vez, já é algo para prestar atenção. Ao contrário de outros negócios, que 2 vezes, às vezes 3 vezes, e não impacta tanto. Tá? Aqui, qualquer dívida tem que ficar de olho, ainda tá tranquilo, né? Mas ele perde uma vez, começa a requerer mais atenção, tá? CAPEX, totalmente relacionado com novas lojas, ao crescimento. Então, a empresa vai ter CAPEX, né? Não tem jeito. Tá com CAPEX ali em cima do lucro líquido, né? Então, beleza, tá sustentando esse custo do crescimento com o resultado ali da empresa, né? Ótimo. E faz parte desse equilíbrio que a gente falou, dívida, CAPEX, resultado financeiro, né? E consequência, crescimento na receita, para ver se a empresa está nos trilhos, né? Mas é legal ver CAPEX crescente, tá? Claro, desde que suportado pelos resultados operacionais da empresa. E é isso, tá? Um resultado super tranquilo, o Grupo Matheus. Tranquilo não, um resultado bom, crescendo, abrindo loja. É. Se defendendo aquela rentabilidade, sem comprometer a estrutura de capital. Resultado muito bom, né, no Grupo Mateus. Como eu falei, uma das gratas surpresas aí recentes da bolsa, né? Resultado do ano de 2023, então, ano positivo, mesmo crescendo menos que nos anos anteriores. Ainda assim, a empresa continuou abrindo novas lojas, crescendo os resultados principalmente no atacarejo. É o nome, velho. Atacarejo é feio, né? Rentabilidade continua, né? Bem administrada, com destaque para as novas lojas da Regional Nordeste. Aqui não sei se tem que botar a letra maiúscula, é assim mesmo. Lembrando, Regional Nordeste, a empresa é do Nordeste, né? Mas Regional Nordeste são os estados ali do litoral leste, tá? Então, estrutura de capital, embora com um pequeno aumento da dívida, continua sólida e sem comprometer o resultado, mas isso é muito importante. E por último, CAPEX crescendo para fomentar o crescimento. Ficou meio repetitivo, né? Mas tudo bem. Mas ainda dentro das capacidades da empresa. Então, mais um ano muito bom para o Grupo Mateus, com crescimento sem abrir mão da rentabilidade e aos poucos com ganho de escala, né? Importante acompanhar o perfil desse crescimento da empresa para que não comprometa os resultados nem aumente muito o endividamento. Aumentar um pouquinho, dá para aguentar. Muito, aí começa a acender um alerta. Isso não tem muito o que comentar, né? O resultado é bom, vai indo, tranquilo, sussa. São empresas tranquilas de acompanhar, né? Talvez seja um pouco diferente do que a maior parte das pessoas está acostumada a ver, mas não é difícil de jeito nenhum. Ponto-chave aqui no Grupo Mateus, case de crescimento. Equilíbrio entre CAPEX, entre endividamento, entre abertura de novas lojas, performance dessas novas lojas. E claro, né, no final tem que ter crescimento. Se estiver investindo e não crescer, aí é um problema. Mas né, a empresa está entregando números muito bons aí. Beleza, pessoal? Então, por hoje era isso aí. Grande abraço a todo mundo. Até os próximos vídeos. Valeu!